Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aprender com o Senhor, que a Bíblia diz que o Espírito nos ensina, amém? E quem ensina, amém, irmão? Conversando, explicando, não é isso? Então, desde já, o Espírito Santo ensina, é educado, poderoso, e Jesus ensinou. Jesus ensinou, o Espírito Santo ensina igual Jesus ensinou, amém? O Espírito Santo não vai ensinar algo, alguma doutrina, alguma coisa a alguém, se não estiver de acordo com Jesus. Amém? Então perceba que até o entendimento espiritual, nós podemos ver isso. O Senhor ensina. Amém? Ensina. Porque o ensinamento entra no nosso entendimento para nós depois praticarmos. Amém? Então, qualquer coisa que seja feito além, sai do ensino. Amém? Se eu tivesse com a cabeça raspada aqui, chamava a atenção, porque ninguém está esperando isso. Amém? Então, qualquer coisa que eu fizer aqui fora do normal, chama a atenção, atrapalha. Eu não posso sair do normal de Jesus, da simplicidade que há em Jesus. Amém? E nós estamos, a Bíblia nos ensinou aqui, falando de que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem, as coisas que Deus, estava escrito, tem preparado para aqueles que o amam. Então, a Bíblia está afirmando que tinha algo que Deus tinha preparado. Quem preparado? Deus, na atmosfera celestial, que o homem aqui na terra, ninguém. Amém? Ninguém. Mas a Bíblia depois vai afirmar que o homem não podia nunca revelar isso. Mas nós, o apóstolo Paulo falou, nós passamos, mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito que trouxe todas essas coisas. Amém? Quem trouxe o mundo invisível à terra foi o Espírito. Amém? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, trouxe para nós. Amém? Então o Espírito é fundamental para a nossa salvação. Graças a Deus. O Senhor Jesus, num determinado momento, ele falou para os apóstolos, eu tenho
mais coisas para revelar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Amém? Mas Jesus falou, afirmou que é necessário que eu vá para que venha outro Consolador. Quando ele vier, ele vai revelar, vai lembrar vocês o que eu falei e vai revelar a vocês tudo que há de acontecer. E esse mesmo Jesus, o nosso Senhor, falou que o Espírito Santo, ele vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Amém? O Senhor Jesus falou, o mundo não pode receber o Espírito. O mundo não pode receber. O mundo que negou Jesus. O mundo de pé dentro de nós, não pode receber o Espírito. Amém? Mas vós recebereis. O mundo não pode porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Amém? É isso que está falando? O Senhor Jesus falou para eles, mas vós conheceis. Por quê? Jesus vai falar, porque habita com vocês, ele está com vocês e vai habitar dentro. Amém? Agora, o Senhor Jesus falou que o Espírito estava com eles, mas depois está dentro. Prestou atenção? Essa revelação. Estava com eles ali, mas depois ia morar dentro. É necessário que eu vá, para que ele venha morar dentro. Amém? É necessário que eu vá para que ele venha morar dentro. Jesus não morava dentro. Mas está com vocês. Quem estava com eles? Jesus. Jesus que estava com eles. Mas é necessário que eu vá, porque a minha presença física, Jesus falou que a vida física dele ali, perto dos discípulos, eles conseguiam ver o Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. E é por isso que João fala, vimos a sua glória. Vimos, tocamos na palavra da vida, ó. Vimos e tocamos na eternidade. E era Jesus. E testificamos. Amém? Mas Jesus fala que isso não ia ser o suficiente. Mas eles contemplaram o que era uma vida cheia do Espírito Santo. Eles viram em Jesus. E esse mesmo Espírito, o Senhor Jesus falou que ia vir habitar neles. E no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus fala que vai embora, é claro que deixou eles arrasados. Aí a Bíblia diz, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. Amém? Então, só que, em nome de Jesus, ele subiu. E a Bíblia diz que quando nós escutamos o Evangelho da verdade e passamos a crer nele, somos selados com o Espírito Santo da promessa, para habitar dentro de nós. Aí, em nome do Senhor Jesus, ele veio para habitar dentro de nós, segundo a Bíblia em Efésios, para ajudar com a força do poder de Deus, nos ajudar no nosso homem interior. No nosso homem interior, porque o Espírito não veio habitar no cabelo. Não, ele veio habitar no nosso homem interior. Tem um homem invisível dentro de nós. O homem natural, mas o homem que abraçou com amor o Senhor Jesus, vem o Espírito habitar dentro de nós. Amém? Esse ser maravilhoso, que é lindo porque Jesus falou, vocês vão receber, porque o Espírito está aqui com vocês. Porque começou no ventre de Maria. O Espírito já gerou Jesus de uma forma milagrosa. Depois as obras, palavras,
todo o movimento de Jesus revelava a ação do Espírito Santo. E depois esse mesmo Espírito que faz isso, não dá para separar Jesus do Espírito. Não dá. Quem tem Jesus tem o Espírito. Porque aquele que me ama, o que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E vamos fazer morada nele. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito. Templos do Espírito, Deus, não tem como vir o Espírito para dentro de nós e não ter Jesus dentro de nós, que ele disse, estarei convosco até a consumação do século. E o disse que o Espírito ia habitar dentro de nós. Então o poder de cima está dentro de nós para nos ajudarmos no nosso homem interior. Jesus não é ministro do pecado. Não é. Ele veio para nós impossível. Deus nos revelou pelo seu Espírito e trouxe para nós o que o mundo não pode dar. O mundo não pode receber. Por isso que ele disse que tirou o cristão do mundo, porque o mundo não pode receber isso. Amém? E é o Santo Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Trouxe o mundo que não tem nessa terra. Não tem. Estamos às portas aí, que é a terceira pessoa da Trindade, totalmente esquecida das mensagens. A Bíblia diz que esses homens que causam divisões, eles são sensuais, não têm o Espírito. Não têm o Espírito, e a Bíblia diz, é muito claro, os que causam divisões não têm o Espírito. Não tem o Espírito, Romanos 8, 9, diz que não tem Deus, não estão salvos. E o Espírito, quando chega, viu que eles causam divisões. O Espírito não permite divisão. Não permite. É Deus que opera em nós tanto querer. Preste atenção nisso, irmão, porque é Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, por causa da nossa união com Cristo e por causa da presença do Espírito dentro de nós. Mas continua sendo Deus que opera em vós tanto querer. Então, porque ignoram o Espírito Santo, ignoram um pouco Jesus e só ficam falando de Deus, mas é Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, mas é em nome de Jesus, com a presença do Espírito. E é Deus que opera, veja bem, irmão, que onde Deus quis agir, não conseguiu. Por isso que a Bíblia afirma, é Deus que opera o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se Deus está operando em mim a vontade, se eu quero, de acordo com Deus, o realizar, se torna real. Então, viu o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, não com sublimidade de palavras, não com sabedoria humana, para que a vossa fé não se fundamentasse, não se apoiasse em palavras de homem, mas sim no poder de Deus. Jesus está às portas, irmãos. Está uma nojeira, a mentira reina, mas nós lemos aqui em Filipenses, o mundo perverso, nós lemos, vocês nesse mundo incrédulo, perverso, corrupto, vocês resplandeceis como luzeiros, iluminando esse mundo em trevas, em nome de Jesus, com a ação de Deus pelo Espírito Santo. Porque quem pode resistir a isso? Quando ele entra, quando eu escuto o Evangelho da verdade, passo a crer nele, sou selado com esse Espírito. Os discípulos viram o Espírito em Jesus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, com ousadia, diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Então quem estava no apóstolo Paulo? E foi o mesmo homem que disse: quem não tem o Espírito não é dele, não tem Deus. Porque é por isso que diz com a maior naturalidade, se alguém está em Cristo, diz que está nele, deve andar como ele andou. Por quê? Porque tem o Espírito. Quem tem o Espírito anda como Jesus andou. Por quê? O Consolador, vai vir o outro Consolador. Eles estavam felizes com Jesus do lado deles. Você fica feliz com Jesus quando tu vai sendo revelado Jesus na cruz? Então, mas Jesus subiu para o Espírito Santo descer e habitar dentro de nós. Adivinha para quê, segundo a Bíblia? Ele me glorificará. Vocês vão receber o Espírito que o Pai está enviando em meu nome. Em meu nome, na autoridade de Jesus, em meu nome. Depois Jesus vai falar, ele vai me glorificar, ele testificará de mim em meu nome, ele vai me exaltar, tudo vai ser direcionado para eu ser glorificado, Jesus está falando, porque ele não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo me encaminha para a palavra, me encaminha para Jesus, me direciona para a santidade, me direciona para a santificação, para a vida com Deus em comunhão. Não é para nada dessa terra. E o resto é mentira. Irmão, que tristeza escutando uma mensagem outro dia, de alguém que um dia desse falando a verdade, aí está misturando, está titubeando, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Que o pecado, irmão, porque você fica triste, porque você se entristece quando vê um sentimento de culpa, esse sentimento que te entristece só porque tu errou, já é a prova que você é salvo. Antigamente tu nem ligava para isso, mas agora você sente tristeza, é a prova que você é salvo. O apóstolo Pedro, segundo a Bíblia, quando negou Jesus, chorou amargamente. Mas lembre-se, foi esse mesmo Pedro que Jesus falou: eu tenho mais coisas para falar para você, mas você não pode suportar agora, porque o Consolador ainda não veio. Mas quando ele vier, Pedro, tu vai ficar uma bomba na minha mão, porque ele vai te ajudar no homem interior. Tu não tem noção do que tu vai escrever depois a meu respeito para a igreja. Você viu o que Pedro escreveu depois? Já viu o que Pedro escreveu depois? Quando recebe, vamos pregar. Aí aqueles homens na cara dele: para de falar, senão vai morrer. Julga vocês mesmos se é certo obedecer a vocês ou a Deus. Não podemos calar. Pode me matar. A mudança. Porque ele desceu. O Espírito Santo desceu para nos guiarmos, para nós nos entregarmos totalmente a Ele. Jesus, quando disse que é necessário que eu vá para que venha o outro, sabe quem é agora o nosso fortalecedor? É o Espírito. Sabe quem ajuda no nosso homem interior? O Santo Espírito. Sabe quem nos ensina? O Espírito. E Cristo é glorificado aí. Porque Jesus falou: é necessário que eu vá, que ele está descendo. Se eu não for, ele não vai vir para morar dentro de vocês. Esse mesmo Espírito, quando tu vê alguém, ele não falará de si mesmo, ele que vai ensinar, ele que vai guiar. Viu quem vai ensinar? Ele que vai ensinar, ele que vai guiar, ele vai testificar de mim. E Jesus falou que ia habitar. Se tu sentir Jesus em você, o Espírito Santo te dominando, tu amas Jesus. Jesus está sendo glorificado com a presença do Espírito nos governando. E o nome de Jesus, o que está acontecendo? Eu estou santificando Cristo em meu coração. Em meu coração é no homem interior. Na minha alma estou revelando a glória de Cristo. E em nome de Jesus, esse Espírito Santo não faz ninguém sapatear, não é nada disso. Não é para nada disso. Não, é para ensinar.
ensinar o caminho da santidade, da santificação, porque a qualquer momento nós vamos nos encontrarmos com esse justo juiz. Mas a Bíblia diz que morreu o mendigo, os anjos pegou e levou. A chave é essa. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para que essa mensagem? Porque a Bíblia diz que o grande sinal dos últimos dias seria a apostasia. E nós lemos que nos últimos dias homens ímpios iam andar segundo as suas concupiscências, iam ficar impiamente no meio de vós, pregando mentira. Mentira, homens abomináveis. É o que nós estamos vendo, longe do verdadeiro evangelho. Apostasia é fora da palavra do Senhor, é mentindo. Muitas palavras que não salvam ninguém, misturada, que não edifica. Mas nós estamos tendo oportunidade de escutar as preciosas promessas, as preciosa verdade. Ele vai revelar por quê? Vai revelar a verdade e a verdade liberta. A verdade liberta porque quem revelar a verdade é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz em 1 João que o Espírito é a verdade. Quem tem o Espírito está com a verdade. Quem está com a verdade do amor, a verdade da justiça, a verdade da santidade, a verdade da paciência, a verdade da misericórdia, está com a verdade sobre o amor supremo. E tu não faz nada por contenda ou por vanglória, mas tu faz por humildade, querendo salvar. Você não quer aparecer, tu quer que ele apareça. Porque se eu fazer com que eu apareça, não salvo ninguém, porque o homem não pode salvar, só o Espírito, que veio depois que Jesus subiu e está aqui. Tu tem sentimentos? A Bíblia diz em Colossenses, que não interessa o que eu venha a passar, a Bíblia diz que ele vai me ajudar no meu homem interior. Em Colossenses diz que ele guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração. Sabe o que guarda? Com o Espírito você não pode concordar com nada desse mundo. As palavras desse mundo têm que ter alguma sujeira no teu ouvido. Tu não pode abraçar ela de uma forma plena, porque é um outro mundo que chegou e veio habitar dentro de nós. Você tem que enxergar uma corrupção nas palavras do mundo. Você tem que enxergar as mentiras nesse mundo. Porque diz que nós não somos daqui e nós habitamos no meio de uma geração perversa, corrupta, que não tem a palavra da verdade. Então, minha cabeça é, porém, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é não uma pessoa boa sem Cristo, não é. A gente não podemos enxergar como o mundo enxerga. Aí, quando eu consegui enxergar assim, foi orado. Nós possamos se ligar no céu, buscar e pensar nas coisas de cima, trabalhar, como é sempre falado, nossas obrigações, cumpri-las. Mas eu vos escrevo essas palavras a peregrinos e forasteiros, que não são daí. Sabe quem vai subir? Só esses, irmão. O resto é mentira. Uma montoeira de gente perdida, falando que tem Jesus. Não tem como dizer que tem Jesus. Quem tem Jesus mesmo tem o Espírito Santo e revela Jesus. E o Pai é glorificado, porque é o Pai que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Você passa a querer algo que você nunca quis. Sabe o quê? Você quer sumir.
Você quer desaparecer o teu eu corrupto. Você não quer mais ser governado por você. Você quer glorificar o Senhor Jesus. Você quer obedecer. Você passa a desejar ardentemente a palavra. Você passa a querer o que tu nunca imaginou, porque Deus preparou isso para aqueles que o amam. Isso estava antes da fundação do mundo. Tu ia querer algo que ninguém nessa terra queria e quer do mundo. Mas os cristãos receberam algo, porque vai receber, não é só receber não, é receber, tu vai querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quer. E o Espírito que faz essa obra no nosso homem interior, faz você querer, porque a obra dele é glorificar o Senhor Jesus. Ele te leva a amar Jesus e ele te leva a obedecer Jesus com a maior naturalidade. Porque como? Não tem como. Tem, porque a Bíblia diz que ele, com a força do seu poder, ele nos ajuda no nosso homem interior. A guerra está onde, irmão? Onde está a guerra? Segundo a Bíblia, o Espírito vai te ajudar aí. Segundo a Bíblia, o Espírito vai te ajudar aí para você andar reto na presença do Senhor. Não tem barreira. Com a ajuda do Espírito, lembre-se, Jesus saiu do ventre de Maria sem a participação do homem. Esse mesmo Espírito fez Jesus, andou com Jesus, dentro de Jesus, fazendo tudo o que fez. E a Bíblia é tão maravilhosa que o Espírito em Jesus, os judeus queriam, porque queria pegar ele para matar, mas com a presença do Espírito, com o poder de Deus, a Bíblia diz, e não era chegada a sua hora, quando não conseguiu. E esse mesmo poder, com a ação do Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito de santificação tirou Jesus do túmulo. Esse mesmo Espírito, espiritualmente, nos tira do túmulo, traz uma vida que esse mundo não tem. Você reage nas circunstâncias como nunca você reagiu. Tu sofre, porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Esse é só com a vida de cima. E em nome do Senhor Jesus, essa palavra é poderosa para fazer a obra em nossas vidas. Nós temos que revelar o que o mundo não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem. Tem que ser revelado lá fora. Assim como Jesus, o Espírito Santo veio habitar na igreja. Ele está dentro dos verdadeiros, dos fiéis. E faz essa obra no nosso... Parece loucura, em nome do Senhor Jesus, lembre-se. Para algum irmão que está pensando que é um absurdo isso, o Senhor Jesus falou, preste atenção nisso, o Senhor Jesus falou assim, eu tenho mais coisas para falar, mas vocês não podem suportar agora. Então, em nome do Senhor Jesus, se tem um irmão aqui ou que vai escutar, que vê isso como algo muito pesado, não dá. É porque a pessoa que revela não está dentro. Porque o que o Espírito Santo dá, ele faz com que eu suporte. Porque para onde eu fugirei do teu Espírito? O Espírito que fala é o Espírito que está dentro para fortalecer. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, isso é sério. Se isso é muito pesado, segundo a Bíblia e os seus mandamentos, não são pesados. Não são pesados quando eu estou com a terceira pessoa da Trindade dentro de mim.
A Bíblia diz assim, tu vai conhecer, o Espírito vai revelar, e essa verdade vai te libertar. Por que vai libertar? De glória em glória, por causa da presença do Espírito. É sério. Qualquer momento acaba. Está piorando tudo. Tudo, está se concretizando tudo. As coisas só estão piorando. No mundo espiritual, na igreja, em todos os lugares só piora. Só piora. Até a igreja, que nos últimos dias ia ser uma caída terrível, está acontecendo. O mundo se deteriorando já mesmo, indo de mal a pior. A igreja também, ficam só discutindo palavras, ninguém firme na palavra, quase ninguém. E a Bíblia diz que são poucos, né? Então, em nome de Jesus, para quem? Nós, como alguns lugares, estamos tendo a oportunidade de escutar essa verdade. Lembra o que nós lemos em Romanos? Irmãos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos na fé. Hoje alguém falou assim, pastor, o terno que o senhor usa de vez em quando, qual é a marca? Eu olhei para ele, não olha isso não. Não olha a marca não, olha a cor. O negócio é carregar a marca de Cristo. O Espírito Santo continua. Mas segundo a Bíblia, vai chegar uma hora que essa oportunidade aqui acabou. Acabou, irmão. Mas Deus está nos dando para nós ficarmos firmes nessa palavra. Ele quer te ajudar no seu homem interior. E quando Jesus está presente, ele está presente. Quem tem o Filho tem a vida. E essa vida, ela é revelada com a ação sobre-humana do Espírito. Essa é a verdade da Bíblia. Trouxe o mundo invisível até nós para morar dentro de nós, é outra vida. Não tem nada a ver com a matéria, irmão. Nada. Porque quando a Bíblia diz, há 2000 anos atrás, o olho não viu, o ouvido não viu e não entrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam, já tinha as coisas na terra, irmão, criada pelo homem. Mas o que Deus deu, o que Deus dá, não tem nada a ver com essa terra. Escrever atrás de um carro, Deus me deu, eu quero ver revelar com a vida, uma vida revelando a salvação e a presença do Espírito Santo. O que foi isso? Deus me deu. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus.